Não tente ser um profissional superficial, né? É muito fácil você falar que é um engenheiro de machine learning, um cientista de dados, sendo que você só pegou um CSV aí qualquer e rodou um modelinho sequencial no Keras. Seja bem-vindo ao ES Talk e hoje eu estou conversando com o Leonardo Bonifácio. E, Leonardo, se apresenta aí pra gente, quem que é você? E aí, gente, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Murilo. É sempre bom conversar com pessoas da área, aprender. E eu sou um engenheiro de machine learning, trabalho na Stefanini e trabalho em projetos mais voltados para a de NLP. Cria modelos de inteligência artificial, faz deploy de APIs na arquitetura do banco, e esse sou eu. Legal, legal. Tá, então você trabalha com inteligência artificial e qual que é a linguagem que você utiliza no dia a dia para inteligência artificial? Utilizo Python, sem dúvida, Python é o que eu mais utilizo. É, Python, legal. Então, sobre o Python, como que é utilizar o Python no dia a dia sendo a sua única linguagem? Então, a minha experiência com Python, ela começou no meu curso, que eu sou engenheiro eletrônico e tem a área de sistemas embarcados, que a gente programa, por exemplo, a Raspberry Pi, e em tudo em Python. Então, eu tinha um pouco de experiência, mas quando você volta, você está mais voltado para essa área de desenvolvimento, a coisa fica muito diferente. Então, eu Sim. tive que estudar Python bastante, que é uma linguagem bastante complexa, com bastante ferramentas. Então eu me senti essa necessidade de me aprofundar cada vez mais e quando eu vi que o Python, do que ele é capaz, o tanto que ele é bom e como que é acessível, eu me apaixonei pela linguagem, estudo bastante ela, uso nas minhas APIs, nos meus treinamentos de modelos, no que for possível eu estou usando. Até para script simples de qualquer coisa eu uso Python. Legal. E depois que você descobriu essa paixão, esse gosto pelo Python, como que você foi para você começar no mercado de trabalho utilizando a linguagem? Olha, eu comecei na carreira de uma forma um pouco inusitada. Eu apresentei meu TCC no final de 2018 e o mercado estava muito ruim de engenharia eletrônica aqui em Brasília, né? Sou de Brasília. Você não conseguia nem, nem estágio direito na área. Então, quando eu apresentei meu TCC, comecei minhas férias, e meu primo, que ele também é engenheiro eletrônico, ele foi e falou, cara, já que a gente não está conseguindo emprego, já que está ruim, vamos estudar para alguma coisa. Aí ele ficou sabendo desse processo seletivo lá da Stefanini, que é onde eu trabalho, e falou: vamos estudar que a gente vai passar. Então a gente pegou cursos da Udemy mesmo, os mais acessíveis, e véio, em um mês a gente estudou pra caramba. Foi tipo 8 horas de estudo, aprendemos pelo menos o básico, e a gente passou no processo seletivo. Fizemos prova teórica, hackathon, treinamento, e passamos. Então a partir daí a gente começou a usar o Python sem parar no trabalho, né? Cara, muito legal mesmo, porque uma das coisas que eu observei é que existe um certo preconceito de pessoas que estão há mais tempo no mercado sobre esses cursos da Udemy. Mas eu acho que são cursos realmente fantásticos. Tipo, para quem está começando ali, é uma mão na roda. Então, eu também, hoje em dia, hoje em dia eu faço também alguns, bem mais específicos, de assuntos mais específicos, mas é realmente um assunto, é um curso muito acessível que as pessoas realmente aprendem. Não vai aprender realmente o dia a dia do trabalho, mas vai aprender como funciona o escopo do trabalho. Cara, sempre que eu quero aprender alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é ver se tem algum curso na Udemy, que é extremamente acessível comparado a outras plataformas. E vai, tem cursos muito bons. Pra você ter uma noção, eu tenho um curso, eu já fiz 2 cursos de NLP nessas grandes plataformas. Na Udemy, que é muito mais barato, eu aprendi bem mais do que um nano degree da Udacity, por exemplo. Então, não é só porque é barato que é de pior qualidade. Eu aprendo muito, muito, muito lá na Udemy. Sem dúvidas,
extremamente bom, né? Sim, sim, legal, cara. Depois de você passar pelo aquele processo seletivo, como que foi você realmente começar a trabalhar voltado à inteligência artificial, utilizando Python? Então, eu comecei no laboratório de Ada Stefanini. Era o laboratório que estava começando quando eu comecei junto com eles. Então, era todo mundo um pouco inexperiente, estava começando essa carreira nessa área. E lá primeiro a gente começou a estudar, se aprofundar um pouco mais nos códigos, nas arquiteturas. Daí eu comecei fazendo projetos de visão computacional, cara. Estudei bastante o OpenCV lá, fazia modelos de CNN para classificar alguns documentos. E depois que eu fiz, acho que, sei lá, no segundo ou no meu terceiro projeto, eu fiz um modelo de extração com NR. É uma ferramenta muito poderosa de NLP para você extrair entidades que não são padronizadas. Geralmente, quando é padronizado, você usa regex, que é para padrões. E aí, estudando numa dessas documentações, eu descobri o NR que você treina o modelo para descobrir coisas não padronizadas, tipo nome, endereço, que você não consegue tão bem como a regex. Então, eu apresentei um projeto utilizando essa ferramenta para um PO do banco e ele me chamou para trabalhar lá no banco, na sala de texto, né? No banco, as áreas da IA são divididas em salas. Então, tem sala de imagem, sala de voz, sala de análise de sentimentos. E aí eu comecei na sala de texto e eu tô lá até hoje. A gente faz projetos, como diz o nome da sala, voltados para análise, classificação e extração de texto, né? Tá, legal, mas vamos lá, vamos do início, isso daí foi muita informação. Vamos lá, vamos definir, para quem não sabe, vamos definir o que que seria o Tá. NLP. NLP é uma área da inteligência artificial que trata de linguagem natural. A tradução seria processamento de linguagem natural. Então, é a área da inteligência artificial que trata de texto e de voz, de forma bem resumida. Sim, e depois que ele faz, a gente já entendeu isso, como que a gente trabalha com NLP? Quais serão as utilidades dela no dia a dia, por exemplo? Então, igual às outras vertentes, você tem muita coisa que você pode fazer. Então, você pode citar análise de sentimento, você pega um texto, você tenta ver se é um texto positivo, negativo, você faz classificação de texto, qualquer classe que você queira. Você pode analisar voz, fazer aquele famoso voz para texto, texto para voz, tradução, previsão de próximas palavras, que a gente usa bastante no celular, basicamente. Então, tudo que envolve linguagem você consegue fazer alguma coisa em NLP. Cara, isso é legal. E no seu dia a dia, como que funciona, por exemplo, um processo de obter essas informações? Então, você obtém essas informações no formato de texto, mas computador não entende texto, ele entende números binários. Como que funciona esse processo para essa conversão, para fazer a linguagem acessível para o computador? Então, lá na sala de texto, especialmente, a gente às vezes não recebe nem o texto diretamente, a gente recebe a imagem e pede para a sala de imagem fazer o OCR. O OCR é essa transformação de, por exemplo, de uma imagem para um texto. Então, a gente pede para eles, que são especialistas para fazer o tratamento da imagem, retornar só o texto da melhor forma possível para a gente. Aí, quando você recebe o texto, você tem uma série de tratamentos que você pode fazer. Tirar palavras muito comuns, reduzir as palavras ao seu radical. E, além disso, é obrigatório também que você tem que transformar, que nem você falou, de palavra para número. Aí tem várias formas também de fazer isso, com TF-DF, com Count Vectorizer, tem Bag of Words, várias formas que você consegue fazer a sua máquina entender a sua linguagem. Sim, sim. E depois de feito esse processo, vocês fazem o que com ele? Criam uma API para os outros departamentos trabalharem? Como que funciona esse processo a partir daí? Lá no banco, a maioria das demandas são demandas internas. Os funcionários do banco eles perdem muito tempo fazendo trabalhos manuais repetitivos. O que mais acontece lá é que eles recebem documentos e tem que, por exemplo, triar, tem que extrair informações que podem ser relevantes para eles. Então, os projetos lá são bem voltados para isso.
de classificação e extração de informações. Aí, dependendo do processo, a gente cria um modelo de classificação, fala, esse documento jurídico é da classe A, B ou C, ou é da classe outros, que a gente chama, que é de uma classe não interessante para a gente. Aí isso já vai, sei lá, 70% dos projetos já tem bastante trabalho nisso. Caso seja necessário também, sei lá, você precisa ter um documento e você quer extrair as informações relevantes dele. Aí a gente faz também o processo de extração. Isso, que nem eu te falei, dependendo do texto, você pode fazer extração de entidades padronizadas, para isso você usa regex, e para quando são entidades não padronizadas, tipo nome, endereço, marcas, sei lá, coisas que são variáveis, eu uso essa ferramenta NER do Space, que é um treinamento através da posição da string, você consegue pegar coisas não padronizadas. Então, a gente cria esses dois modelos, geralmente, de classificação e extração, e põe numa API em Python para poder disponibilizar depois para os clientes, né? Eu gosto de usar o Fast API, que é uma tecnologia um pouco nova, acho que é de 2017 ou 2018, mas que é muito boa, não sei se você já ouviu falar, que eu usava o Flask e depois, cara, me apaixonei pelo Fast API, que também é muito fácil de fazer uma API robusta, com todas essas ferramentas de validação de campos, você cria rotas, você faz a documentação do Swagger de uma forma muito fácil. E por fim, então a gente já falou dos modelos, da criação da API, e para deploy da API, a gente usa a arquitetura do banco, que ela tem um deploy automatizado, né? Você comita lá na master, ele começa um pipeline complexo usando Jenkins, Kubernetes, Argo CD e Rancher. Sim, Bastante coisa. sim, bastante coisa mesmo. A gente pode ir falando mais especificamente de cada uma delas. Sim, sim. É outra dúvida que surgiu aqui. Quando você entrou, você já sabia que ia trabalhar com, já tinha esse conhecimento base de NLP, ou foi depois do projeto que você criou que essa vontade cresceu mais nessa área? Cara, quando eu entrei, eu não sabia nada de NLP, basicamente, porque eu entrei fazendo esses cursos mais comuns que a gente comentou da Udemy, até saudar aí o famoso Jones Granati, que me Famoso. possibilitou entrar, me estudei junto com ele. Então, desses cursos não é quase nada voltado a NLP, acho que tem muita coisa de visão computacional, classificação de imagem, coisa de rede neural recorrente e assim por diante. E eu não tinha nenhuma vivência com NLP, mas como os projetos de lá, na maioria, são voltados para essa área, eu estudei por fora, né? Também fiz o curso da Udemy, fiz cursos da Udacity e aprendi. Então, como a demanda já demandava e eu acabei gostando também, eu me especializei na área e gosto de trabalhar nela. Sim. NLP, na verdade, para mim é um mundo meio obscuro, meio fechado ainda. Eu já fiz, na verdade, um projeto nele utilizando o BERT. Então, eu vi que realmente Show de são bola. ferramentas Tá no fantásticas, caminho certíssimo, né? o BERT, mas não é meu foco. Eu fiz só um projeto, mas eu achei Aham. realmente fantástico a capacidade de fazer isso. E esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele comentou sobre um projeto de um aluno dele, que o aluno fez para um NLP para pegar gírias, não sei se foi gírias, algo nesse gênero que é mais complexo. Então, tipo, NLP tem uma potência gigante e é um mercado que eu vejo como novo, correto? É um mercado novo. Qual que é a sua opinião sobre esse mercado? Tipo, é novo? Qual que são, talvez, as expectativas para o futuro de NLP? Cara, eu acho NLP uma área extremamente promissora, porque você pensando, sei lá, em nível comercial, talvez, é extremamente interessante para uma empresa conhecer, por exemplo, a opinião dos seus clientes. E como que você consegue isso? Através da análise de linguagem. Então, com ferramentas de classificação de texto, você consegue agilizar processos, análise de sentimentos, você consegue, sei lá, pegar um banco de dados gigante de opiniões, saber o que que eles estão gostando, o que que eles não estão gostando, fazer uma pesquisa de mercado para ver qual a tendência de compra de algum produto ou não. Então,
em nível comercial, que talvez seja o maior, o que não falta é mercado para NLP, né? Então, por isso que eu acho que é uma área bem promissora para o futuro. E está crescendo bastante, né? Tem cada vez mais material, mais ferramenta, mais modelos, que nem a gente citou também do BERT, né? Sim, sim. É, NLP também, ela trabalha bastante com chatbot, correto? Certo, correto. Certo. Então, depois disso, como que faz, por exemplo, não sei se você já mexeu com chatbot, ou já viu como que é um processo, mas como que funciona para o chatbot entender a linguagem humana, tentar assimilar, porque eu já fiz, um dos chatbots que eu mais conheço é o do Stack Overflow, onde você digita ali uma pergunta, ele já dá as Uhum. referências de possíveis respostas que você quer encontrar. Como que funciona esse processo? Eu nunca, para te confessar, eu nunca trabalhei com chatbot diretamente. Eu só faço uma ideia de que como pode funcionar. Como, sei lá, você vai pegar frases para tentar relacionar com algum contexto, pode ser um classificador com que a gente usa bastante o LSTM bidirecional, que ele tem uma célula de memória, só que além disso você consegue analisar dos dois sentidos, isso causa um grande ganho de performance em contexto. Então pode ser alguma coisa de redes neurais recorrentes, tópico, acho que talvez com a LDA, eu não faço ideia, mas eu acho que pode ir um pouco para esse lado, né? Sim. Além de chatbot no dia a dia das pessoas, aonde mais elas encontram, tipo, basicamente todo dia? Ela vê ali NLP e não sabe o que é. Cara, eu acho que talvez o mais fácil de citar seja do teclado do seu celular. Ah, Autocorreção do seu teclado, previsão de próxima palavra. Acho que também qualquer sistema de pesquisa que você utilizar também tem um NLP ali para corrigir sua palavra, que nem no Google quando você põe, você digita errada, você quis dizer não sei o quê. Ou então você digita palavras-chave não necessariamente na ordem correta, e ele consegue achar a ordem correta, né? Ou então, ou de alguma forma assimilar o que você queria dizer, né? estudar pelo celular. Porque tipo, é comum a gente estar com ele todo dia. Tipo, ele faz toda essa parte, processamento de linguagem natural. A que ponto você acha que isso facilita a nossa vida para estudar? Ó, eu acho que facilita no nosso dia a dia de uma forma geral, né? Esse tipo de, sei lá, se você vai fazer uma pesquisa, você já tem as palavras-chave que podem te ajudar, mas eu sei que no NLP, por exemplo, tem uma das vertentes, eu também nunca usei, mas sei lá, você consegue extrair os tópicos principais de um texto. Então, sei lá, tá escrevendo teu TCC ali, você não vai ler o artigo inteiro. Você roda num script desse aí, no modelo desse, e você vai conseguir ter talvez um resumo do resumo. Você não tem que ficar lendo 10 artigos por noite. Então, tem você consegue sumarizar um texto, né? Que é essa palavra que eu estava tentando lembrar. Você consegue sumarizar um texto, consegue extrair o tópico de fato, né? Você pega, sei lá, um banco de dados de textos, treina um modelo não supervisionado e ele consegue te dar mais ou menos um norte de que é cada tópico desses textos. Então, você fala, eu quero que você divida esses textos em 5 tópicos diferentes. Então, ele vai treinar isso da forma que ele achar melhor. E desses cinco tópicos diferentes, ele vai falar, ó, nesse tópico A tem essas 10 palavras mais comuns. Então, você pega um dataset gigante, você viu que lá no tópico A tem bola, jogador, futebol, rede. Então, você, pô, tá falando de esporte, tá falando de futebol. Aí, no assunto C tá falando, sei lá, de polícia, morte, alguma coisa assim, você consegue ver que é um tópico de polícia, de segurança e assim por diante. Então, pode ajudar de diversas formas aí, né? Sim, sim, legal. Uma coisa que envolve a mente das pessoas quando ouvem falar em inteligência artificial é aquela coisa de robô fazendo tudo sozinho, não dependendo de humano. Mas eu sei que isso não é verdade, mas existem algumas coisas que as pessoas pensam sobre inteligência artificial que são verdade.
Por exemplo, inteligência artificial não é algo simples de você criar. Você tem que ter algumas ferramentas específicas e também envolve bastante, querendo ou não, matemática. Na NLP, envolve essa matemática ou é somente, vocês trabalham com texto e nada mais disso? Por trás sempre tem a matemática, né? Que nem eu citei um dos passos primordiais é o que você falou, que você tem que transformar as palavras em números. Uhum. E tem diversas técnicas que usam modelar, que usam fórmulas matemáticas. O TF-DF é uma delas, que de forma resumida você consegue usar a frequência de um termo e balancear com a frequência muito alta de um termo para ele não ficar viciado, de uma forma bem resumida assim. Então, sei lá, você tem um texto que a palavra-chave dele é judicial. Então, sei lá, se você for fazer um classificador, apesar de ser uma palavra muito relevante, você não quer que ela seja extremamente definitiva, que se você criar um texto assim, judicial, 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 ele vai classificar como um documento judicial. Então, com TF-DF você consegue tornar uma palavra importante sem que ela seja viciada, por assim dizer. Sim, sim, legal. Esses dias eu estava falando com outro amigo e ele falou que no dia a dia dele, ele trabalha na justiça e no dia a dia dele tem algumas coisas que são padrões. Ele estava explicando para ele isso e chegamos nesse assunto de sumarização. Tipo, ele tem um documento gigante que talvez ele precisa fazer redigir esse documento e em que ponto nesse processo entra a NLP e como que ela pode facilitar todo esse processo de sumarização, de fazer resumos, de criar talvez novas frases, novas palavras, por exemplo, um texto, novas frases com relação a isso. Em que ponto que entra a NLP nesse processo? Eu também nunca fiz um sumarizador de texto, mas geralmente quando você tem esses modelos que você quer transformar uma frase numa palavra, ou uma palavra numa frase, são todos com modelos de rede neural, por exemplo, que a gente chama de sequência para sequência para palavra ou palavra para sequência. Então, eu acredito que a sumarização vai para essa vertente. Não de sequência para palavra, porque você não quer sumarizar tudo em uma palavra, mas você pode fazer uma sequência para uma sequência menor, vamos dizer assim, né? Então, você tem uma frase gigante, um texto gigante, você transforma ele nele menor, né? Sim, sim. E quais são as principais ferramentas que você utiliza no seu dia a dia para trabalhar com NLP? Você falou algumas, mas quais são, as mais comuns? Bom, se eu puder resumir em duas, são classificadores de texto e extratores de texto. Aí as ferramentas que eu uso geralmente é o Keras, famoso também, e o Space. O Space talvez seja a biblioteca mais utilizada para NLP, né? Porque você consegue fazer justamente sumarização de texto, você consegue fazer esse NER, ele consegue criar relações gramaticais entre as palavras, então ele é bem completo e talvez seja mais utilizado. E o Keras também, né? Porque para classificador de texto utiliza-se muito as redes neurais recorrentes, então você faz uma LSTM ali, uma BLSTM, que você vai conseguir bons resultados. E também o que eu acredito que seja o estado da arte que eu estou começando a estudar, que você citou, que é o BERT, que para modelos de linguagem tá excepcional, né, velho? Sim, sim. É porque a Google, ela tem um poder de criar ferramentas fantásticas. O BERT é uma delas. Temos também o TensorFlow, que é uma ferramenta fantástica, hoje utilizada no mundo inteiro. Então, o Google tem essa potência. É porque também eles utilizam muito isso no dia a dia deles, como você falou em pesquisas. Quando eu vou fazer uma pesquisa no Google, então ela utiliza isso e ela só fez o quê? Como ela já tem um banco de dados gigante, ele simplesmente pegou esse banco de dados e começou a trabalhar para fazer essa ferramenta. E hoje é uma ferramenta fantástica. O BERT, o TensorFlow. É interessante citar também, que eu acho que a galera pode achar isso bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar o URL ou o site certinho. O Google ele disponibiliza como se fosse uma lista das APIs que eles usam para tudo isso.
Então, se você quiser brincar, você consegue usar a API própria do Google, desde tradução para visão computacional, para busca e assim por diante, você consegue usar. Eles disponibilizam por aí. Eu não sei exatamente onde é que está, mas eu usava pelo GCP. O GCP ele lista todas as APIs de reconhecimento de imagem, de tradução, de tudo, e você consegue usar. Então, para quem tem interesse em como ver, em ver como que o Google é potente, você pode buscar aí as APIs, ler a documentação e brincar com elas, que é bem interessante. Sim. É só Falando buscar a API do Google, acho que pelo GCP você consegue. sim, eu pesquisei aqui, API do Google mesmo, vem uma lista de API, apareceu no Google API Explorer. Então apareceu uma lista gigante Eu sei que de APIs deles. das APIs, pelo GCP você consegue ver diretamente pelo GCP se você tiver uma conta. Eu não sei por fora por onde você consegue, não. Mas é muito legal, cara. Você consegue usar tudo sem problema. Sim, sim, E fazer realmente são. requisições direto da sua aplicação Python, caso você precise também. Eu acho que para requisições comuns, se não for em larga escala, é até de graça. E caso não seja, tem o GCP aí com crédito de graça para você testar também, né? Sim, sim. Mas aí, Aqui, ó. agora, falando nesse assunto de Legal. API, o que que seria uma API e como que a gente consegue esses dados de dentro de uma API, de forma mais simples? Bom, quando você tem um código, é, você como desenvolvedor, você consegue usar ele de forma muito fácil, né? Porque você desenvolveu, você conhece como são os dados, como é que é a arquitetura e assim por diante. Mas se você vai disponibilizar isso para um cliente, você não pode enviar o ponto .py ou então o ponto .sh para ele e esperar que ele rode isso na máquina dele, o Windows ou no celular e assim por diante. Então, a API é justamente uma interface de comunicação entre o usuário final e o desenvolvedor. Ao invés de você dar o ponto .py, você disponibiliza sua API em alguma plataforma, por exemplo. Então, você cria a sua API e põe, sei lá, no GCP, no AWS, ou então até na própria arquitetura, no meu caso, na arquitetura do banco. Então, o usuário, ele tem um modelo de entrada que você determina, você fala, pô, se você quer um resumo de um texto, eu quero que você dê como entrada um dicionário no Python, mas a gente chama de JSON, que vai ter a chave texto e você põe o texto no valor dessa chave e pronto. Como resultado, você vai ter a chave, por exemplo, resumo, que vai ter o resumo do seu texto. Então, você consegue comunicar com o cliente, cliente desenvolvedor, de uma forma direta, sem tantas restrições. E, sei lá, se for um caso mais real, você disponibiliza isso para um front-end, para uma interface gráfica mesmo, né? Tudo que a gente clica aí no Facebook e no Google são chamadas de API que estão escondidas aí, que o front-end faz requisições. Sim, sim. Isso é muito legal, porque a gente pega. Hoje as pessoas não têm noção muito disso, mas quem já está um pouco na tecnologia, ele sabe bem como funciona e o poder das APIs. Porque imagina só, você precisar requisitar, por exemplo, informações de CEP, de ruas, e para retornar isso. Como que a gente faria isso? Quem tem essas informações completas? O Correio. Aí o Correio já disponibiliza de forma gratuita. Então, tipo, se não houvesse Show essa de bola, API, né? eu Uhum. teria que ir atrás de uma solução, ir atrás de colocar tudo que tem numa lista de endereços, pegar uma lista de endereços e jogar para o computador. Então, são ferramentas fantásticas que facilitam o dia a dia das pessoas, mas elas não veem. É porque o que a gente gosta também de falar muito é que você não precisa reinventar a roda. Se tem Exato. um modelo, se tem uma API que faz de forma muito boa o que você precisa, você não precisa criar uma nova, porque provavelmente vai ter uma performance pior do que esse estado da arte aí, que essa API muito boa. Então, pô, você precisa de um modelo de tradução no seu projeto para ser, sei lá, a entrada de um futuro texto de uma classificação, de alguma coisa assim. Para que você vai treinar um modelo de classificação, sendo que você não tem dataset, não tem nada, sendo que você pode, que nem eu falei, você pode ver qual que é a API do Google de tradução e fazer a requisição direto do seu código e ter um resultado extremamente bom, né?
Sim, sim. Uma pessoa que eu vi comentando sobre isso, essa questão de API, tentar fazer uma roda nova, recriar, foi o Diego da Rocket City. Ele falou que ele estava no começo da Rocket, tinha as postagens que eles faziam nas redes sociais e existiam ferramentas gratuitas, tipo, o próprio Facebook tem isso, mas o que ele quis? Ele queria criar a própria ferramenta de programação de postagem dentro da plataforma da Rocket. Então, tipo, ele começou e ele falou que chegou num tempo que ele não conseguia resolver com tanta qualidade quanto as que já tinha gratuita, era só ele lá acessar. Então, tipo, essa história de eu realmente querer inventar a roda não pode funcionar? Pode funcionar, mas geralmente dá muito mais trabalho. Mas provavelmente você não vai fazer um modelo melhor do que a Google, por exemplo. Exato, né? Não tem como. É... E qual que é a sua opinião sobre é, inteligência artificial low code, que está começando a surgir bastante, as auto AI, auto ML. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é bom para quem está começando, por exemplo, a aprender, para quem não é? Cara, disso que você citou, eu vi no LinkedIn a galera postando, escreva um código que faça isso, aí sai o código. Então eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre, mas eu acho que isso vale não só para esse assunto, mas para a forma de inteligência artificial de uma forma geral. Não tente ser um profissional superficial, né? É muito fácil você falar que é um engenheiro de machine learning, um cientista de dados, sendo que você só pegou um CSV aí qualquer e rodou um modelinho sequencial no Keras. Então, para qualquer parte da sua vida, talvez, isso vale. Tente ser muito além do superficial, se aprofunde, leia a documentação para você se destacar de alguma forma. Então, se você acha que você vai conseguir um bom emprego, vai ser um bom profissional pedindo para um código fazer o seu código, provavelmente acho que não. Então, tente ser um profissional aprofundado nos seus conhecimentos, né? Sei, eu tenho uma experiência bem interessante com relação a isso. No começo da minha jornada de aprendizado, eu pensava que eu era um cientista de dados. Tinha assistido já um ou dois cursos, tinha feito aquilo lá, mas, tipo, é aquela coisa básica do CSV. Então, é como você disse, tinha o CSV e eu fazia aquilo. E quando eu passei numa etapa da entrevista e fui para a parte prática, para uma empresa de inteligência artificial. E essa empresa de inteligência artificial trabalhava com textos também, mas era um emprego para cientista de dados júnior e eu me candidatei. E quando chegou nessa parte prática, Uhum. é que eu tive que requisitar um arquivo da AWS para transformar esse arquivo em zip, jogar para o meu computador, já descompactar tudo, fazer todos os processos. Só nessa parte eu já não sabia como agir. Então, chegou nessa parte de pegar a É. AWS, baixar, fazer a descompactação utilizando o Python, todo esse processo, tipo, eu não consegui muito desenvolver, porque o restante, que era uma folha, um notebook contendo os seus passos, o que você tinha que fazer. Então, a primeira parte era essa. Sempre começo a ler as coisas de trás para frente. Não sei, eu gosto de ver as últimas coisas para ver. Geralmente, as últimas coisas são as mais difíceis. Aí eu falei, pô, a última parte é plotar o gráfico de um modelo de classificação. Falei, isso aqui é simples? Tá, então eu vou começar. E quando chegou nessa parte de extrair os dados, que eu realmente fiquei Então tá tranquilo, né? exatamente, deu uma pane. Eu fiquei mais de 3 dias não conseguindo saber como fazer. Depois disso, eu tive que pesquisar bastante mesmo, ir atrás de bibliotecas, ferramentas, até o ponto de eu conseguir resolver uma função. O prazo era uma semana, e nessa uma semana eu consegui resolver uma função só e nem terminei todo o projeto. Então, isso no começo me desanimou, Eu acho mas que o legal é isso, cara. Continua que eu termino o ponto aí. ok. Então, aí foi, tipo, nessa uma semana eu consegui terminar essa função para extrair e não consegui terminar todo o processo, porque eu não tinha esse conhecimento. E quando a gente vai para o conhecimento real mesmo, colocar a mão na massa, a gente vê que aquilo que a gente aprendeu não é só aquilo, tem um mundo de possibilidades ali dentro.
Justamente, é o que eu ia só concluir, complementar o que você falou. Cara, é que nem a gente estava falando, tem a Udemy, tem cursos acessíveis no YouTube e assim por diante, que são, cara, não tem como falar o valor de tão bom que eles são. Então, faça o seu curso na Udemy, pega um amparato geral do que você quer aprender, mas assim que você decidir por isso, é aí que é justamente o que você falou, ó, tenta achar como é que é na vida real, como que vai ler documentação, se aprofunda de verdade, que é assim que consegue se diferenciar, né? Que não adianta você pegar o dataset lá treinado, já tratado do cara, quando você pega um dataset real, que tá cheio de erro, que você não entende nada, que o pau come. Então, é Sim. na vida real que você aprende. E justamente nessas dificuldades muito grandes, que também você consegue aprender muito. Sei lá, você pega um projeto de uma pessoa, aí você não entende talvez uma forma que ela fez, uma ferramenta, uma lógica de código, aí você vai pesquisar, vai ter que ler documentação e vai se aprofundar. Cara, eu já perdi a conta de vezes que eu aprendi muito nessa nessa barreira que nem você citou, né? Que você não consegue nem, não sabe nem por onde começar. Então você tem que pesquisar bastante, e aprende bastante também, né? Sim, teve um exemplo mais recente que eu comecei a estudar uma nova ferramenta chamada Streamlit, que ela faz aplicativos web para data science. Tipo, você coloca seu código ali, usa o PyCharm, coloca seu código e ele vai jogando para web. E é muito legal. E eu estava trabalhando com um dataset do COVID. Esse dataset tinha algumas informações, mas na hora de plotar o gráfico dentro do site, e ficava aquele gráfico gigante, por causa ele ficava na variável x, no eixo x, ficava as datas. Então, ficava aquela coisa gigante. Então, como que eu fui para fazer? Eu fui atrás do Pandas para tentar, no próprio dataset, limitar isso. E quando eu fui fazer isso, Uhum. descobri uma ferramenta, uma função do Pandas que ele conseguia fazer exatamente isso. Ele excluía as datas repetidas. Então, eu tinha, por exemplo, o estado de São Paulo e a cidade. E cada dia surgia uma nova linha. Então, tipo, tinha a cidade de São Paulo em si. Eram 180 linhas de data, só na cidade de São Paulo. Tinha a cidade de Taubaté, mais 180 linhas de data. Então, tipo, era muito grande, com coisa repetitiva, e que na hora de plotar, para mim não fazia sentido. E o que eu fui fazer? Eu fui atrás dessa ferramenta, pesquisar sobre isso, e descobri a função que eu conseguia eliminar de forma simples a data. Então, eu só colocava ali a data e ela eliminava. Aí eu falei, pô, legal, eu consigo eliminar a data, mas agora eu quero fazer o inverso. Eu quero deixar só as datas que eu quero. Então, eu escolhi 5 datas ali dentro, eu queria deixar só aquelas datas. E a partir daí, eu vi que a ferramenta já também fornecia isso. Aí, a minha dúvida era, eu conseguia somente uma data, eu queria colocar 5 datas para ele apagar o restante e deixar só 5, mas eu conseguia só uma. Aí eu comecei a pensar, comecei a criar função, comecei a tentar complicar a coisa e chegou num ponto que eu não conseguia progredir na função para fazer um loop, não sei, ao certo, para retornar o que eu queria, somente aquelas 5 datas, e não dava certo. Foi aí que eu fui fazer uma pergunta no Stack Uhum. Overflow. Fui lá no famoso Stack Overflow, fiz a pergunta, e quando eu fiz a pergunta, o cara me respondeu, a pessoa me respondeu bem rápido. Colocou lá assim, ó, é só você colocar, em vez de colocar só uma data, coloca mais de uma data no dicionário. Aí eu, caramba, como que eu não pensei nisso? Aí eu coloquei isso dentro do dicionário e funcionou perfeitamente as datas que eu queria. Aí, tipo, eu tava quebrando a cabeça, tentando reinventar alguma coisa, não sabendo aonde procurar essa informação, e perdi umas 4, 5 horas tentando criar uma função que talvez não ia dar certo, e sendo que a própria, era só ler a Que ia dar documentação, uma trabalheira danada, né? era só ler a documentação do Pandas, que ele dizia algo específico sobre isso e ia funcionar. Então, tipo, às vezes a gente quer inventar essas coisas e não roda, não vai. E é muito show quando isso acontece, porque, cara, se alguma vez na sua vida você precisar fazer isso de novo, não tem dúvida que você vai lembrar na hora, né? E Sim. essa coisa que eu te falei do NR nasceu justamente dessa necessidade. O cliente chegou e falou: Ó, você precisa extrair isso, se vira. Eu, caraca, tentando fazer umas regex de 2 linhas
que é extremamente generalista, que se mudasse uma letra ele ia quebrar tudo. Ah, não tem jeito, bicho, vou ter que estudar. Aí nessa eu fui pesquisar o Google, Stack Overflow e conheci o NR. E cara, nesses achados você realmente consegue se destacar e a ferramenta é utilizada por todo projeto que tem extração na sala, é utilizada e nasceu de uma dificuldade dessas aí que quebrando a cabeça você acaba achando uma coisa que é extremamente útil para o seu futuro, né? Sim, porque outra coisa que eu percebo é que às vezes a gente está envolvido em coisas complexas, né, em etapas complexas do projeto, e quando a gente coloca a mente no modo complexo, a gente começa a enxergar tudo como complexo. Então, você vai resolver uma coisinha, no meu caso também era simples, tipo, eu já via como algo complexo, que tinha que criar função, tinha que criar talvez classe, já estava nesse nível, sendo que era só acrescentar os dados dentro do dicionário. É. Ou então você descobre que tem um argumento para uma função, que você estava usando até a mesma função, mas só tinha um argumento ali que não estava muito explícito que resolvia todos os problemas, né? Tem dessas também. Sim, sim. E isso é muito legal porque a gente aprende. Querendo ou não, a gente aprende bastante. E agora, já caminhando para o nosso final dessa conversa, qual que seria a dica que você daria para quem está começando e quem quer focar em NLP? A minha dica é que você decida muito bem o que você quer e a partir disso você consiga estudar muito para ser um destaque, porque é muito fácil você fazer o básico, mas gente fazendo o básico tem muito, então tente ser uma pessoa que se destaque na sua profissão, no que você decidiu fazer. Então, estuda bastante, vai ler documentação, para você conseguir fazer muito além do básico, que é isso que o mercado precisa. Sim, legal, legal. E, Leonardo, eu queria te agradecer novamente por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Cara, Murilo, obrigado aí pela conversa, foi bastante aproveitador, tanto tecnicamente também me diverti, então, brigadão aí pela oportunidade, a gente se vê. Até mais.